Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos ao diário de um professor em quarentena. Aí, estão se comportando? Quando podem, fiquem em casa? Então é assim mesmo, ah? Não vem com essa de cloriquina que essa não cola, ah? Te cuida, cabeção, ah? Porque não estão cuidando da gente direito, tá? Então te cuida, ah? Mantenha a saúde, que a economia a gente ajeita depois. Seguindo aquela linha de trazer aqui no nosso diário, né, o direito processual civil com alegria e, acima de tudo, o direito processual civil simplificado. Tá frio aqui, de vez em quando vem um vento aqui, bate na nuca do fofo aqui, o Rio Grande do Sul resolveu esfriar, mas nós esquentamos o coraçãozinho de vocês. Bom, seguindo essa linha de dar dicas simplificadas, né, opiniões objetivas a respeito do direito processual civil, o tema escolhido hoje são prazos processuais. Então vamos pincelar algumas coisinhas a respeito de prazos para que vocês se posicionem neste mundo jurídico processual, tá? Primeiro aspecto, primeira situação relevante que eu acho interessante trazer para vocês a respeito de prazos é algo que todo mundo já aprendeu, né? Nós temos aí desde 2016 a aplicação do CPC, que os prazos são contados em dias úteis. E eu sempre lembro o que é dia útil para que isso fique claro, né? Fique definido na cabeça de vocês. E o CPC ele não traz o conceito de dia útil, mas ele traz o conceito do contrário. O que não é dia útil para fins jurídicos processuais? São os feriados. E são feriados para fins processuais o quê? O que é considerado feriado? Ou seja, o contrário de dia não útil. O contrário de dia não. O contrário de dia útil. O que é tido, classificado como sendo dia não útil? Os feriados. Onde é que está o conceito de feriado? No artigo 216 do CPC. Então, são feriados para efeitos forenses, sábado, domingo, feriados declarados em lei e dias onde não houver expediente forense. Então, essa definição do artigo 216, ela tem relação muito próxima, íntima e pessoal com o artigo 219, que prevê que o prazo deve ser contado em dias úteis. Então, essa é a primeira observação para quem quer trabalhar com direito processual, para quem quer se preparar para concurso, é identificar com clareza e precisão que dentro do direito processual civil, dentro do processo civil brasileiro, prazos são contados apenas e tão somente em dias úteis, e o CPC não traz um conceito de dia útil, mas traz o conceito do contrário de dia útil. O que é feriado está estabelecido lá no artigo 216. Então, aqueles dias estabelecidos, fixados no artigo 216 como sendo classificados, tidos como feriado, esses dias não contam, não entram na contagem dos prazos processuais. Então, sábado não conta, domingo não conta, feriado declarado por lei não conta, dia que não houver expediente forense não conta, é tido, é classificado como dia não útil para fins processuais. A segunda informação que me parece interessante e relevante para vocês é a fixação da origem dos prazos, como eles são estabelecidos. A origem normal do prazo é a lei. Então, a lei fixa os prazos. Eu não sei por que existe uma loucura assim de vocês, no sentido de qual é o prazo disso, qual é o prazo daquilo. A quantidade, o tempo do prazo é o que menos importa. O que importa é a gente saber como é que se conta esse prazo, objetivamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre contagem de prazo. Mas definindo ou trazendo essa ideia de quantidade de prazo, por exemplo, o CPC resolveu estabelecer que para os recursos o prazo vai ser 15 dias, salvo embargo de declaração, todos os demais recursos, todas aquelas técnicas recursais previstas no artigo 994 deverão ser usadas, manuseadas no prazo de 15 dias. Então, a realidade é que a grande maioria dos prazos em processo civil será de 15 dias. Essa é, eu diria assim, a regra, né? Então, nós vamos nos preocupar com prazos diferenciados apenas quando forem exceções. E estes prazos, quando tiverem origem no CPC, serão prazos ou serão contados apenas e tão somente em dias úteis. Então, origem do prazo como regra na lei. Pode também o prazo ter origem em decisão judicial? Sim. Ou seja, pode o Poder Judiciário, o magistrado, fixar prazos?
Pode. Tá? Quando? Quando a lei assim o determinar ou quando a lei se omitir. Então, o magistrado, o Poder Judiciário, aparece para fixar prazos quando a lei não definir ou quando a lei determinar. Existem exemplos de quando a lei determina que o juiz fixe prazo? Talvez o principal está lá no 357, na decisão de saneamento, quando fala no prazo para rolar testemunhas, né? Qual é o prazo para rolar testemunhas? O prazo para rolar testemunhas é o prazo que o juiz fixar, tá? Não superior a 15 dias, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 357 do CPC. Então não tem... e tem mais, tem outras circunstâncias onde o juiz pode fixar prazo? Tem. O prazo de contestação, por exemplo, da ação rescisória, tá? Não menos que 15 e não mais do que 30. É prazo que o juiz vai fixar. O prazo do edital, né, dos atos, da comunicação de atos feita por edital, né, o prazo vai ser fixado pelo juiz entre 20, não menos que 20, não mais do que 60. Então nós temos várias circunstâncias onde sim o prazo pode ser fixado pelo magistrado. Aqui nós temos uma novidade: podem as partes de comum acordo fixar calendário processual para a prática de atos processuais, ou seja, eles podem fixar prazos, as partes de comum acordo, autor e réu, podem eles definir um calendário próprio? Sim, o 190 e 191 do CPC prevêem essa circunstância. Então é possível sim haver fixação de prazos por conveniência, por acerto entre as partes? Pode, claro, sempre sob a homologação, sobre o cuidado do magistrado, para que não haja excessos, para que não haja uma forma de uma das partes exercer uma forma desigual, tornar as atividades, os atos processuais, a produção de atos processuais desigual dentro do processo. Tá? E quando eu tiver que produzir um ato processual e não tiver previsão de prazo, ou seja, a lei não prevê, o juiz não disse nada e as partes não aceitaram, ou seja, uma omissão total. Tá? Eu tenho determinado ato processual para praticar e a prática de atos processuais pelas partes devem acontecer dentro de prazos, os prazos são definidos e são endereçados, direcionados para as partes. Tá? Então a parte tem que produzir um ato processual. Qual o prazo que eu tenho? O prazo que a lei fixar. A lei não fixa. Então o juiz não fixou. As partes não definiram. Qual é o prazo que eu terei quando houver essa omissão total? Todo mundo se omitir. O artigo 218, parágrafo 3º, prevê essa circunstância. Então, havendo omissão total, o prazo será de 5 dias. Parágrafo 3º do artigo 218 prevê esta circunstância, esta situação. Tá? Existe um troço muito interessante fixado pelo CPC 2015, no que diz respeito a prazos e produção de atos processuais, que vale a pena a gente levar em consideração. Pensem sempre que a parte, ao produzir um ato processual, que tem um prazo, que deve ser respeitado um prazo, ela deve cumprir este ato processual até o último dia do prazo. Então, o momento final de eu cumprir um ato processual que está preso a um determinado prazo é o último dia. Então, eu tenho que cumprir aquele prazo, eu tenho que cumprir aquele ato processual, respeitado o prazo até o seu último dia. Este último dia para cumprimento de um ato processual que tem prazo para seu cumprimento, ele tem uma característica, ele tem uma particularidade. Qual é? Ele vai ser diferente se o processo for físico ou se o processo for eletrônico. Como assim? Se o processo for físico, eu tenho, por exemplo, que apresentar uma contestação. Qual é o prazo normal de contestação? 335 diz que é 15 dias. E o processo é físico, ou seja, eu tenho que protocolar lá no fórum a minha contestação. Hoje é o último dia, então eu tenho que protocolar lá no fórum a minha contestação até o final do expediente forense daquele órgão jurisdicional. Então, se o fórum fecha às 18 horas, eu tenho que ir até às 18 horas e protocolar. Mas eu chego lá às 19 horas, o fórum já fechou. Para cumprimento de atos processuais, eu vou me submeter ao horário de funcionamento do Poder Judiciário.
no último dia, tá? Ah, mas lá no 212 diz que atos processuais podem acontecer das 6 às 20 horas. É verdade, diz isso, mas isso são limites definidos pelo legislador. Então, se o fórum fecha às 18 e hoje é o meu último dia do prazo, eu tenho que, e o processo é físico, eu tenho que protocolar até o final do expediente. Eu não posso chegar às 7h30 da noite, às 19h30, e dizer hoje é o meu último dia, e lá no 212 que diz que atos processuais podem ser cumpridos até às 20 horas, né? Não vai funcionar. Até porque o parágrafo 3º do 212 diz isso. Tá? Que a parte, que nós partes, tá? Nós cidadãos, quando somos partes, nos submetemos em processos físicos ao horário de funcionamento do fórum. E qual é a diferença se o processo for eletrônico? Simples, artigo 213. Se eu tenho que cumprir um ato processual e hoje é o meu último dia do prazo, eu posso cumprir até as 24 horas do último dia do prazo. Vejam, para processo físico, eu me submeto ao horário de expediente forense. Para o processo eletrônico, que basta eu entrar no computador e protocolar e apresentar a minha petição, o cumprimento daquele ato processual, a minha manifestação, eu fico submetido ou eu tenho a possibilidade de cumprimento desse ato processual até as 24 horas do último dia do prazo, conforme previsão expressa no artigo 213 do CPC. Interessante isso, né? Essa diferença aí no que diz respeito à contagem de prazo e cumprimento de ato processual, levando em consideração o processo físico e o processo eletrônico. Uma outra circunstância relacionada a prazo que me parece importante e relevante é trazer um conceito que não está expresso no CPC, mas tem consequências previstas no CPC, que é o conceito de interrupção e suspensão de prazo. Tá? Então nós temos determinados preceitos processuais que determinam a interrupção de prazos. Por exemplo, a interposição de embargos de declaração gera a interrupção de prazo para um outro recurso. Eu posso apresentar embargo de declaração contra qualquer decisão judicial e as decisões judiciais serão recorríveis, né? Se é uma interlocutória, a princípio o agravo, se é uma sentença, a princípio uma apelação. Se eu apresentar embargo de declaração, eu vou estar interrompendo estes prazos recursais. E qual é a consequência dessa interrupção? Então vamos falar genericamente em interrupção. O que acontece quando ele for interrompido? Quando o prazo processual for interrompido, encerrada a causa interruptiva, eu tenho todo o prazo de volta. Tá? O prazo começa a contar de novo lá do início. Causas interruptivas, encerradas tais causas, o que acontece com o prazo? Ele volta a correr na sua integralidade. E se houver uma outra circunstância, chamada suspensão? A suspensão acarreta o quê? Qual é a consequência de um prazo processual ser suspenso? Terminada a causa suspensiva, eu tenho o que resta do meu prazo, o saldo do meu prazo. Se eu tinha um prazo de 15, foi suspenso no 10º dia. Terminada a causa suspensiva, o que eu tenho? O resto, o saldo, no meu exemplo, mais 5 dias. Se eu tinha o prazo de 15, foi interrompido no 10º dia, terminada a causa interruptiva, eu tenho mais 15. Tá? Se eu tinha 15, foi suspenso no 10º dia, terminada a causa suspensiva, eu tenho só mais 5, o saldo, apenas o saldo. Então lembrem dessas circunstâncias. E lembrem que nós temos uma situação bem específica quanto à suspensão de prazos, que é o artigo 220 do CPC, que prevê a suspensão de prazos processuais no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro, inclusive o dia 20 de janeiro. Então, a contagem de prazos processuais será suspensa no dia 20 de janeiro e voltará no saldo, a tramitar, a correr, a fluir esse prazo no primeiro dia útil posterior após o dia 20 de janeiro. Tá? Então cuidem com essas circunstâncias, cuidem com essas situações. E lembrem, que nós temos circunstâncias previstas lá no artigo 313 do CPC que geram o quê? Geram a suspensão do processo. Pois bem, suspenso o processo na forma do 213, o que acontece com o prazo? Se o processo está suspenso, o prazo é suspenso também? Sim, o artigo 221 prevê essa circunstância. O que diz o artigo 221? Toda e qualquer circunstância
que gere a suspensão do processo, na forma do artigo 313, gerará também, por consequência, a suspensão do prazo processual, conforme fixa o artigo 221 do CPC. Vejam agora, prazos, doutoras e doutores, são momentos processuais aonde as partes devem cumprir atos processuais. Então, sempre quando eu penso em prazo, eu tenho que pensar num ato processual. Então, eu parte, eu autor, eu réu, eu devo cumprir um ato processual dentro do prazo estabelecido pela lei, pelo juiz, pelas partes, aquelas origens antes definidas. Se eu não cumprir este ato processual dentro do prazo, se o prazo já se esgotou, já terminou, já se encerrou, o que acontece com esta minha obrigação, com este ato processual, com esse direito que eu tinha de cumprir um ato processual? Um troço chamado preclusão, a chamada preclusão temporal. Qual é a consequência da preclusão temporal? Eu perco a oportunidade de produzir aquele ato processual pelo desrespeito ao prazo, por ter deixado passar, por ter deixado fluir aquele prazo processual. A preclusão, doutoras e doutores, essa extinção do direito de praticar um ato processual, está prevista expressamente no artigo 223 do CPC. Então eu tenho prazo de 15 dias para apresentar contestação. Ultrapassado esse prazo de 15 dias, o que aconteceu? Eu perdi o meu direito de contestar. Se extinguiu o meu direito de apresentar contestação. Por quê? Porque eu deixei ultrapassar o prazo. Deixar ultrapassar o prazo gera a extinção do direito de manifestação, para aquela circunstância ou relacionada àquela situação. Esta extinção tem um nome, tem uma denominação jurídica processual chamada de preclusão, prevista expressamente no artigo 223 do CPC. Não esquece isso, tá? Tem uma circunstância que eu falo sempre nas minhas aulas, que é os prazos do magistrado ou para o juiz dentro do processo. Porque prazo, que a gente fala sempre de prazo, é o prazo das partes, relacionado para as partes, direcionado às partes. Também ao juiz são direcionados, são fixados pelo CPC prazo? Sim, são. O artigo 226 prevê essa circunstância. A situação aqui é a seguinte: se eu, parte, não cumpro um ato processual, o que acontece comigo? Preclusão, extinção do meu direito. Não respeitei o prazo, extinguiu-se o direito de prática daquele prazo. O que acontece com o juiz quando ele descumpre os prazos estabelecidos no artigo 226 do CPC? Absolutamente nada. Não existe sanção processual para o magistrado. Para o magistrado não se aplica a preclusão, a extinção desse direito, ou uma multa, ou uma pena, ou uma sanção qualquer. O que nós temos no artigo 226? Um corpo errante sem alma, um dispositivo legal sem sanção, sem pena. Ou seja, o descumprimento por parte do magistrado daquele artigo não gera nenhum tipo de sanção processual ao magistrado. O juiz tem 30 dias para dar sentença. Tem 30 dias para dar sentença. Se ele não der a sentença em 30 dias, o que acontece? Absolutamente nada. Eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, que existe um artigo que, se fosse obedecido, o princípio da duração razoável do processo seria respeitado na íntegra, que é o artigo 226. Se o magistrado, se os órgãos do Poder Judiciário respeitassem o artigo 226, nenhum processo no Brasil ia demorar. Gostam de dizer, os processos demoram por causa dos recursos. Eu digo diferente. O processo demora porque não é respeitado o artigo 226. Cada um tem a sua opinião. Esta é a minha. Nós temos uma outra circunstância interessante a respeito de prazo processual, que eu acabei de dizer, estava falando de preclusão, de perda da oportunidade, resolvi relacionar com o juiz, ou com os prazos do juiz. Tem uma circunstância interessante, lá no parágrafo 4º do artigo 218, que prevê que o ato praticado antes do início da contagem do prazo, ele é válido, ele é eficaz, ele é tido como tempestivo. Então vamos usar esse outro conceito agora. Um ato praticado dentro do prazo processual, ele é tempestivo, ele é válido, ele é eficaz. Um ato praticado depois de encerrado o prazo processual,
ele não é mais válido, ele é chamado de intempestivo. Aquele ato processual foi cumprido de forma intempestiva, ele não vai ter o efeito desejado porque houve a preclusão. O prazo nem começou a correr ainda e eu pratico um ato processual. Este ato, praticado antes do início da contagem do prazo, é um ato válido? Ele é classificado como tempestivo? Sim, ele é tempestivo. Parágrafo 4º do artigo 218 do CPC. Tá? Para terminar essa nossa conversa, esse nosso papo a respeito de prazo, duas coisas que me parecem importantes e interessantes. Para fins de contagem de prazo, tá, a parte ela tem que ser regularmente avisada, comunicada daquele ato processual que está preso a um determinado prazo, certo? Certo. Como é que se dá essa comunicação? Para o réu, no primeiro momento, tá, através de uma citação. Então, a citação é uma comunicação de um ato processual que acontece apenas para o réu e num determinado momento específico. E depois, durante o processo, tanto o autor quanto o réu serão comunicados, serão avisados a partir da intimação. Tá? Então, formas de comunicação de atos processuais, citação e intimação. A citação acontece só para o réu num momento. Depois não acontecem mais citações, apenas intimações. E a citação e a intimação são o ato gerador, o fato gerador da contagem do prazo processual. É a partir da comunicação clara e inequívoca processual das partes que se dá o start da contagem de um prazo processual. Tá? Como que esta citação e essa intimação vão acontecer? Tá? Na forma do artigo 231. Tá? O artigo 231 do CPC, ele define o dia do começo do prazo. Então está escrito lá, será considerado o dia do começo do prazo. Por exemplo, quando a citação ou a intimação for feita pelo correio, da juntada aos autos do AR. Tá? Então eu tenho que provar dentro do processo de que a parte foi intimada ou foi citada. Se foi feito pelo correio, vai um AR. Esse AR tem que voltar e tem que ser juntado aos autos. Então, o dia do começo do prazo será juntada aos autos do AR. Este dia da juntada aos autos é o dia do começo do prazo. No entanto, todavia, contudo, eu jamais posso interpretar o artigo 231 sem usar o 224 junto. Por quê? Porque o artigo 224 prevê que para contagem de prazo eu excluo o dia do começo. Então eu vou lá no artigo 231 e identifico qual é o dia do começo do prazo. Identificado o dia do começo, como é que eu conto? Eu excluo esse. Então, por exemplo, uma intimação foi feita pelo correio. Qual é o dia do começo do prazo? O dia da juntada aos autos do AR. Então o AR foi juntado dia tal, segunda-feira. Tá? Esse dia tal, segunda-feira, é o dia do começo do prazo. Para fins de contagem ele é contado? Não, porque aí eu vou juntar ao artigo 231 e 224, que diz que para a contagem de prazos eu excluo o dia do começo. Então, o dia da juntada aos autos do AR eu excluo. Quando é que começa a contagem? No primeiro dia útil posterior, porque prazos processuais só são contados em dias úteis. Tá? Guarda isso, guarda essa circunstância. E não te esquece daquelas situações que geram a contagem de prazo em dobro, né? 180, o Ministério Público, 183, a Fazenda Pública, 186, a Defensoria Pública, 186, parágrafo 3º, os escritórios de prática jurídica das universidades quando trabalharem para os hipossuficientes, e o 229, que prevê litisconsórcio com advogados diferentes de escritórios distintos, haverá a contagem de prazo em dobro quando os autos forem físicos. Se autos forem eletrônicos, o artigo 229 não se aplica, conforme prevê expressamente o parágrafo 2º desse mesmo 229. Tá? Assim, de uma forma rápida, de uma forma superficial e hiper, super, extra, muito resumida, algumas circunstâncias, algumas dicas, né, que eu chamo olhos de tigre para quem está estudando o prazo, para quem está querendo entender a sistemática de prazos dentro do processo civil. Tá legal?
Era isso que eu tinha hoje, tá? Era isso que eu queria passar para vocês a respeito de prazos processuais. Gosta? Bota aí um okzinho aí, não gosta? Guarda para ti isso. Tenta olhar um outro vídeo. Esse aqui já é o vídeo, é o 12º, é o número 12 do Diário de um Professor em Quarentena. E enquanto continuar esse isolamento social, vão continuar esses vídeos aqui dando dicas, né? Opiniões jurídicas processuais para vocês. Que mais? Acompanha minhas redes sociais, acompanha minhas lives, né? Eu não faço live, eu faço live, toda hora vê lá no meu Instagram, prof.fetter, né? Aparecem as minhas lives, pelo menos uma vez por semana sai alguma coisa. Tá legal? Beijo, um abraço, se comportem, né? Se puderem, fiquem em casa e se dormirem, sonhem comigo, tá? Um abraço, tchau!